Meu caro Giovanni Afonso, Fábio Carille ontem após a partida falou, estava mais animado o Carille, aquele modo animado do Carille, você sabe que é o modo nosso triste, né? Quando o Carille tá animado, parece a gente quando tá triste. Meu caro Giovanni Afonso, o Carille estava felizão, naquele jeitão dele, felizão, mas ele tá preocupado com um atraso no planejamento em 2025, para o ano de 2025. Vamos ouvir o que disse Fábio Carille após a partida. E aí, Carille, e o planejamento pro ano que vem? Tá rolando? Tá acelerado? Não tá acelerado? Fala comigo, Carille. Você falou muito bem, né, Felipe? Depois que conseguiu o objetivo, ter a paciência de pensar. O jogo tem 15 minutos que acabou, né? E só foi comemoração no vestiário. Não deu para pensar nada ainda, mas pelos próximos dias aí vai ter uma definição, porque eu penso que o Santos está muito atrasado em relação ao 2025 em planejamento, né? Está muito atrasado e a gente não pode perder mais tempo, né? Se eu vou continuar, se eu não vou continuar, esse não é o problema. O importante agora é todos pensarem no Santos e saber o que querem para 2025 e já começar a direcionar muitas coisas. Tá aí o treinador Fábio Carille, Giovanni Afonso, dizendo que foi muita comemoração ontem nos vestiários e preocupado com o planejamento do ano de 2025, entendendo que estaria atrasado. Deixou claro que não sabe se vai continuar, mas independente disso, ele pensa que o Santos deveria estar mais acelerado visando a temporada 2025. Giovanni? Chama muita atenção, Marcão, começando por essa última parte sobre ele ficar para a próxima temporada, né? Porque assim, não é possível que faltando ali 12 dias para a temporada acabar, ele não saiba se ele quer ou não ficar. Se ele vai ou não, isso só o futuro dirá. O Santos pode pagar a multa e mandá-lo embora. Agora, ele pode ter uma opinião própria se ele, Carille, quer ou não quer ficar. E pela terceira ou quarta vez, quando se é perguntado para o Carille, ele esquiva, diz que é muito cedo, diz que ainda vai pensar. Então a impressão que passa é que tanto o Santos, mas também o próprio Carille não querem ficar para a próxima temporada no clube. Então acho que a chance dele ficar é cada vez menor quando ele dá uma resposta como essa, Marcão. E sobre o planejamento, eu concordo com o Carille. Eu acho que o planejamento está atrasado, inclusive por conta da manutenção dele no cargo como treinador. Acho que o atraso se passa por aí. Porque, Marcão, o Santos ontem foi com o mesmo time que a gente já está acostumado. Claro que era uma partida decisiva, era o jogo do acesso, mas assim, nenhum garoto, nenhum jogador novo está sendo experimentado visando o próximo ano. A gente contratou o Yusuf e contratou o Biliars, os jogadores sequer foram utilizados. A gente sabe que eles são ruins, mas assim, vamos ver, vamos testar. Às vezes dentro de campo, às vezes no jogo jogado, eles possam desempenhar um bom futebol, porém não. Então o planejamento do Santos está muito atrasado, tanto fora, mas principalmente dentro de campo, com a manutenção do Carille e também a persistência em alguns nomes que são escalados, Marcão. Claro que o Santos não está partindo do zero, o Santos começa a olhar o mercado, olha o mercado de treinadores, já está se planejando no caso Neymar, mas eu acho que dava para ser mais. Acho que o Santos, tendo esse respiro de conseguir o acesso antecipado, já dava para ter um caminho mais adiantado em relação ao próximo ano. Tá aí o Giovanni Afonso. Acho que o ponto é o seguinte, né? O Marcelo Teixeira passou para todo mundo. Espero que ele esteja de fato, de alguma forma, tentando enganar a imprensa e o torcedor, que só começaria a olhar 2025 quando o Santos confirmasse o seu acesso. E aí você tem o Carille dizendo que o planejamento está atrasado. Por mais que ele não saiba se fica o ano que vem ou não, o Carille também traz essa percepção. O Marcelo já tinha dito isso também. A gente sabe que alguns contatos foram feitos para o ano que vem, como é o caso de treinador. O Santos contatou o Sampaoli, contatou o Cuca, tem conversas em andamento com o Pedro Caixinha. Jogadores também, o Santos vem conversando com alguns, né? Teve conversa com Gabriel Barbosa. Não sei se teve proposta formal, mas conversas aconteceram com Gabriel Barbosa. Entre outras situações estão acontecendo. O próprio Dodô já rescinde visando o ano que vem, né? O Dodô rescindiu seu contrato. Mas, é claro, algumas renovações já estão previstas, renovações automáticas, como é o caso do Juliano, como é o caso do William Bigode. O Gil pode renovar também e ficar para a temporada 2025. Então, assim, algumas situações já aconteceram e estão acontecendo. Talvez o que o Carille se refere em termos de contratações para 2025. Aí que mora o perigo, né? E também não sabemos ao certo
se o Carille vai ficar. Me parece que não. Pelas informações que temos, o Carille não será o treinador do Santos o ano que vem. O Alexandre Galo também é outro que pode deixar o comando do futebol. Paulo Brax eu não tenho informação. Confesso que não tenho informação sobre o Paulo Brax, se ele vai ficar ou não. A tendência é que ele fique. Mas o Carille e o Alexandre Galo, a tendência é que eles deixem o Santos Futebol Clube no término do campeonato, né, da Série B do futebol brasileiro. Vamos ouvir o que disse o presidente Marcelo Teixeira ao De Olho no Peixe. As imagens também são do De Olho no Peixe, Giovanni Afonso? Perfeito, então dando crédito ao De Olho no Peixe, parabenizando o Felipe Camargo, o Luciano Dias, a toda a equipe do De Olho no Peixe. Vamos ouvir o que disse o presidente Marcelo Teixeira ontem, no final da partida, falando justamente sobre o planejamento. Tá atrasado mesmo, Marcelo Teixeira? Marcelo, o Carille falou na coletiva há pouco que o Santos está bem atrasado no seu planejamento e que isso é preocupante. Você, como presidente do clube, também está preocupado? Tudo bem que dependeria do acesso do Santos, mas não dava, talvez, para se planejar e não ficar tão atrás, para não se correr riscos no ano que vem? Não estamos atrás. Estamos numa velocidade boa. Pode ter certeza que o ritmo que nós teremos, nós vamos colocar em prática. Vocês mesmos diziam, né, após a nossa coletiva nas eleições, dizendo o que seria do Santos de 2024. E nós, num tempo recorde, remontamos um grupo de jogadores que cumpriram o seu dever e a sua tarefa. Mais uma vez, nós vamos fazer igual para 2025, dada a proporção, com toda a responsabilidade que o Santos possui nessa reconstrução, mas o Santos vai voltar de uma forma diferente para 25. Nessa aí, meu caro Giovanni Afonso, eu acho que o Marcelo merece um voto de confiança, porque realmente ele montou um time para o Campeonato Paulista em tempo recorde. Nós aqui elogiamos demais o Marcelo Teixeira no começo do ano, porque ele contratou 14 jogadores em 10 dias. É claro que depois ficamos sabendo como foi e como foram essas contratações, né? O custo total de tudo isso, né? O que de fato isso pode ser problema para o Santos em 2025. O Santos teve que fazer negociações curiosas ali, renovações automáticas, salários complicados de o torcedor entender, né? Sobre alguns jogadores com idade muito avançada, situações de bônus, alguns jogadores vão ter bônus para o ano que vem, só pelo fato de o Santos ter subido para a Série A do futebol brasileiro. Então, a forma como foram contratados é uma situação. Agora, a velocidade como o Santos contratou realmente chamou a atenção de forma positiva. Então, nesse caso aí, eu acho que o Marcelo Teixeira merece um voto de confiança. Agora, é preciso que o Marcelo não cometa erros como cometeu agora, né, Giovanni Afonso? Abriu muitas oportunidades para jogadores que vão ganhar salários astronômicos o ano que vem. Deu a impressão de acerto no começo do ano, mas vimos que não foi bem assim com o vazamento dos contratos, hein? Verdade, Marcão. Eu acho que o voto de confiança é um voto merecido, mas até a página 2, né, Marcão? Porque, de fato, o presidente Marcelo Teixeira, em pouco tempo, conseguiu montar um elenco forte para essa temporada de 2024, mas teve alguns custos, e os custos são essas renovações automáticas, salários superiores a 500 mil no próximo ano para jogadores que não sei se estarão no nível de Série A. Então, assim, a capacidade de trazer os nomes o Marcelo tem. Agora, a questão financeira, o quanto o Santos vai ter que se desprender para fazer isso, é o que me preocupa, Marcão. E em relação à velocidade, acho que, claro, ainda estamos em novembro, ainda tem mais um mês e meio para o ano acabar, ainda dá tempo. O Santos ali, a eleição foi no dia 9, a partir do dia 10 até o dia 31 de dezembro, foi essa janela que o Santos teve para contratar. Então, uma janela de 21 dias. Agora o Santos vai ter uma janela de pelo menos um mês e meio. Então, eu concordo que tempo o Santos tem, dá para fazer isso com mais calma. Mas não precisa ser no sufoco também, né, Marcão? Já dá para começar a planejar, já dá para acertar com o treinador, já dá para demitir quem vai ser demitido agora, não esperar o final do ano, já dá para ter acertos com jogadores, não precisa assinar o contrato, mas já dá para você acertar negociações. Então, beleza, vamos ter mais tempo, vamos ter ali mais calma para poder trabalhar os nomes, mas não vamos também deixar tudo no sufoco, porque ano passado deu certo, não significa que esse ano vai dar certo também fazer tudo nas coxas, Marcão. Perfeito, preciso ter cuidado e todos sabem
todos sabem que o ano que vem a conversa é outra. O nível de enfrentamento é outro. Não só no Campeonato Brasileiro, gente, como também no Campeonato Paulista, né? Esse ano ninguém estava apostando no Santos, o Santos foi chegando. O ano que vem, as atenções também estarão voltadas para o Santos. E hoje, em condições de time, o Santos está abaixo dos 3 grandes de São Paulo, né? É inegável que o Palmeiras tem mais time que o Santos, que o São Paulo tem mais time que o Santos, que o Corinthians hoje tem mais time que o Santos. Então, estamos atrás. E a partir do momento que estamos atrás, é preciso trabalhar mais do que os outros para que essa diferença diminua, ou o Santos, inclusive, empate em qualidade técnica, em qualidade de elenco, e até, por que não, ultrapasse os nossos principais rivais. Hoje o Santos é a 4ª força do Campeonato Paulista. E olhando em termos de Campeonato Brasileiro, o Santos estaria em qual posição hoje? 12º, 13º lugar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Com esse elenco sendo mantido para o ano que vem, o Santos brigaria ali entre a 10ª, 15ª colocação e até contra o rebaixamento. Esse é um fato por tudo aquilo que vimos. Então tem muito trabalho para ser feito. Volto a dizer, eu acho que nesse caso, nessa situação, o Marcelo merece um voto de confiança, porque ele fez de forma positiva no começo do ano as contratações. Errou demais no mês de abril, errou na janela de julho, errou gravemente. Mas na janela do mês de janeiro, dezembro e janeiro, foram 14 contratações, em grande parte contratações que foram acertadas por parte do presidente Marcelo Teixeira. Agora, a torcida jovem do Santos, meu caro Giovanni Afonso, se posicionou. Aliás, rapidamente sobre tudo isso, né? Eu quero lamentar aqui os fatos que aconteceram fora do campo, fora do estádio, dentro do estádio, entre torcedores do Santos e do Curitiba. Não dá mais, gente. Não dá mais pra gente aceitar tudo isso, né? Todos que estavam envolvidos no evento com medo, com receio, né? Vou até contar um caso aqui curioso, né? A gente estava totalmente sem identificação do Varanda e do Santos, né? Para chegar no Couto Pereira, né? Uma preocupação muito grande. Paramos ainda em São Paulo para comer alguma coisa, com receio de parar em Curitiba, porque aquilo que ouvíamos era grave, né? Então, isso não envolve somente as pessoas ali que estão causando todo esse barulho. Envolve todos que estão em volta desse grande evento, que é uma partida de futebol. Então, ontem foi um dia que, esportivamente, na minha opinião, foi um dia feliz para o Santos. Mas foi um dia triste para o futebol, mais uma vez. Espero que as torcidas, se querem brigar, não utilizem o Santos nem o Curitiba para fazer isso. Tá certo? Não utilizem a imagem do Santos nem do Curitiba para fazer tudo isso. Não dá mais pra gente tolerar esse tipo de situação. E torcedor que ontem esteve no Couto Pereira, muitos que não tem nada a ver com isso sofreram também. Outros que queriam estar lá não estiveram. E também aqui o meu recado à diretoria do Curitiba. R$400 é uma vergonha. Então, enquanto o Curitiba for administrado de forma amadora, vocês merecem estar na Série B sim. Porque é um absurdo cobrar R$400, não do torcedor do Santos, de qualquer torcedor, para um produto que não vale isso. Aliás, não vale nem 30% desse valor que vocês cobraram. Muitas vezes o torcedor paga pelo amor, pela paixão. Mas uma vergonha. Isso mostra por que o Curitiba está onde está. Tá certo? Isso mostra por que o Curitiba chegou aonde chegou. Bom, a torcida jovem, após o acesso, se posicionou oficialmente nas redes sociais. Giovanni? Então, se posicionou uma nota grande pela torcida jovem, a maior organizada do Santos Futebol Clube. E até para ficar dinâmico, Marcão, vou separar aqui em 4 tópicos, alguns trechinhos dessa nota. De fato, é uma nota muito grande. Quem quiser acompanhar lá na íntegra, vá ao Instagram do Varanda Futebol Debate ou até no próprio Instagram da torcida jovem. E aqui eu separei em 4 tópicos, Marcão. Primeiro tópico, separei aqui sobre a parabenização em relação ao acesso e sobre o presidente Marcelo Teixeira. Segundo tópico, Alexandre Galo, Paulo Brax e contratações feitas nessa temporada. Terceiro tópico, Fábio Carilli. E para fechar, preparação para o próximo ano envolvendo Soteldo e Lucas Lima, Marcão. Então, começando pelo primeiro, começando pelo presidente Marcelo Teixeira, a jovem disse o seguinte: primeiramente, ressaltamos a hombridade e o caráter de todos os profissionais, especialmente aos atletas que vieram ao Santos e aos que ficaram no momento mais conturbado e pressionado de sua história.
mas deixamos bem claro, não há nada para se comemorar em 2024. O vice paulista, com um bom futebol apresentado, não pode ser tratado com a desproporcionalidade que foi feito pelo próprio clube, apequenando o maior time da terra. Mais que isso, o acesso à primeira divisão sempre foi um dever, bem como a conquista do título do campeonato, que também é um dever mínimo a ser cumprido. Temos consciência que a reconstrução, de fato, deve acontecer partindo do cargo mais alto do clube. O senhor Marcelo Teixeira, com quem temos um canal de comunicação construído há décadas devido à sua santidade, tornamos agora público o que estamos falando em várias vezes olhando no seu olho. O senhor está extremamente mal acompanhado. Não é cabível que no camarote presidencial da partida em que nos colocou na primeira divisão esteja uma pessoa desprezível que foi expulsa do clube por racismo, chamando torcedores, trabalhadores e pais de família para a briga, Marcão. Tá aí a nota oficial da torcida jovem nas suas redes sociais. Eu gostei do que li sobre o texto da torcida jovem. Eu acho que eles foram diretos. Não podemos nos enganar. Eu acho que é claro que parabenizar os envolvidos pelo acesso é importante. Era um objetivo que foi cumprido. Mas ao mesmo tempo não podemos nos enganar, né? Não podemos ficar com o pompom jogando para cima e pegando embaixo, como eu costumo dizer. O trabalho do Alexandre Galo tem muitas ressalvas, para mim não pode continuar no clube o Alexandre Galo. Sobre o Carille, eu acho que quem acompanha o Varanda Futebol Debate sabe da nossa opinião e sabe que não vamos ali mudar de opinião por conta de uma vitória ou do acesso que era obrigação do Carille ou de quem estivesse nesse posto na temporada 2024. E também eles falam ali sobre Paulo Brax, né? Talvez o que mais chama a atenção é sobre o Paulo Brax, que é um nome, na verdade, Giovanni Afonso, que é difícil até de criticar, porque é que nem perna de cobra, o Paulo Brax não aparece. E sobre as pessoas que estão ao lado do Marcelo Teixeira, eu concordo plenamente. Aliás, era um receio que nós tínhamos antes das eleições e se confirma, né? Sempre dizíamos, o problema não é só o Marcelo, é as pessoas que estão em volta dele. E realmente isso preocupa muito. Então, eu acho que foi cirúrgica a nota da torcida jovem, que apoiou o Santos do começo ao final e tem muita liberdade para se posicionar da forma que se posicionou. Eu concordo em tudo o que está na nota, viu, Giovanni Afonso? Concordo também, Marcão. É uma nota longa, mas que assim tem muito conteúdo e eu concordo com muita coisa que foi dita, Marcão. Aqui, quando também falam que Paulo Brax não é um nome cabível para o Santos, que o profissional passou a maior parte da carreira em time de Série B ou em rebaixados de Série A. Quando também falam que Alexandre Galo não possui experiência, além de ter cometido inúmeras decisões erradas durante o rebaixamento e neste ano. Então, assim, são notas cirúrgicas em relação aos profissionais, Marcão. Eu acho que até o Paulo Brax ainda é cedo para avaliar, Marcão. O Paulo Brax chegou há pouco, né? É um cargo de CEO, um cargo novo dentro do clube. É dificultoso fazer as mudanças necessárias, mas acho que ele poderia ter feito mais. Mas eu ainda daria um voto de confiança para o Brax. Agora, Marcão, seu Alexandre Galo, seu Fábio Carille, os nomes citados aqui, Lucas Lima e Soteldo, Patrick, Morelos, Yusufa, esses nomes não podem fazer parte do nosso futuro, Marcão. São nomes que não fizeram um bom 2024 e não pretendem fazer um bom 2025. Os Lucas Lima e Soteldo, até fora do Santos, foram relativamente bem, mas aqui a história deles já se encerrou. Então, Marcão, parabéns à torcida jovem, se posicionou e se posicionou de forma certeira em relação a esse acesso garantido na partida contra o Coritiba.